Então, com a palavra, o nosso querido Eduardo Henrique. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente vai só mudar aqui de posição para poder ficar bem visível aqui o arquivo, né? A gente vai falar, a gente escolheu, né, falar na tarde de hoje a respeito de uma passagem, na mensagem de número 88 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título da mensagem: Velar com Jesus. Eu vou contar para vocês que quando a gente chegou nessa mensagem, nós não tínhamos assim, né? Porque normalmente as pessoas, quando, pelo menos nós espíritas, né, a gente acaba pegando as histórias, né, e vai, muitas das vezes, ouvindo até em exposições, em palestras, e a gente pensava que, na realidade, tinha acontecido somente uma vez, mas, estudando o Evangelho, nós tivemos notícia de que isso que está constando aqui, na realidade, não aconteceu uma vez só. Aconteceram 2 eventos consecutivos, né? O que ocorreu? Jesus está na fase final, está na reta final. Essa mensagem está ali de Mateus, capítulo 26, versículo 40. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Esse é o capítulo 26, versículo 40. Já está mais para o final do versículo, mais para o final do capítulo. Então, quando você chega nesse capítulo, já está assim, praticamente, Jesus já anunciou que vai ser crucificado, já anunciou que vai morrer, ele já anunciou tudo que tinha que anunciar, praticamente tudo que tinha que anunciar. E ele chega num determinado momento, ele chama, né, para perto dele, Pedro, Tiago e João, que são aqueles 3 companheiros que estavam, vamos dizer assim, melhor preparados espiritualmente. Não é apenas nessa passagem que ele chama Pedro, Tiago e João, quando ele vai fazer lá a transfiguração no Monte Tabor, mais uma vez, ele também convoca Pedro, Tiago e João, e ele chama Pedro, Tiago e João e diz para eles assim: eu vou dar uma chegada ali no lado, né? É como se fosse assim, nós falando, né, com os filhos, né, como se estava falando e recomendando, uma recomendação a um filho. Então chega Jesus falando para os 3, diz assim: olha, vocês fiquem aqui assim, né? Fica ligado, tá? Eu vou dar uma chegada ali no lado que eu vou orar. E aí ele vai orar. No que ele vai orar, o que acontece? Os 3 adormecem. Aí ele volta, né? Cutuca os 3, aí fala: gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí já é carioquês, né? Já não é a linguagem de Jesus, já não é aramaico, já não é hebraico, né? Mas falando nós aqui na linguajar do dia a dia, imagine se Jesus fosse carioca. Ele ia chegar para Pedro, Tiago e João e ia dizer: gente, pelo amor de Deus, eu deixei vocês aqui, fui dar uma chegada ali para orar e vocês adormecem, né? Por favor, né? Por favor, vamos ficar desperto, né? Vamos lá, vamos cooperar com o trabalho de Jesus, né? Com o meu trabalho. E aí ele vai novamente para um outro lugar, novamente, para continuar a orar, e no que ele retorna mais uma vez, qual não é a surpresa? Que os 3 estão dormindo mais uma vez. E aí ele anuncia essa frase. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? De cara, a gente já pode colocar essa ideia no sentido da frequência à casa espírita. A gente olha assim o salão, né, do jeito que está aqui nesse momento, né, é só vocês olharem a volta de vocês. Não precisa muita coisa, né? Não precisa muita coisa. Por que o salão está dessa forma, né? Por que o salão fica vazio em muitas instâncias? Por que a gente vai em muitos centros espíritas, em várias, não é a reunião de segunda, de terça, de quarta, de manhã, de tarde, não, várias reuniões. Em muitos centros espíritas, as reuniões têm poucos frequentadores. Por que isso acontece? Na grande maioria das vezes, porque apenas aqueles irmãos que estão preparados,
que estão com a cabeça muito bem orientada, acabam atendendo ao convite de chegarem, de frequentarem ao centro espírita. Muitas das vezes a gente chega e diz assim, se a gente chegasse, ao invés de fazer a divulgação, que Eduardo Henrique viria aqui para fazer um estudo, tema livre, né, que está colocado lá na divulgação, tema livre. Se ao invés da gente colocar tema livre, Eduardo Henrique falando, a gente dissesse que ia distribuir R$20 para cada pessoa que viesse ao centro, sabe o que ia acontecer? Tá? Vocês têm noção do que ia acontecer com o centro espírita? A gente ia estar com isso aqui tudo chapado, a escada chapada, provavelmente aqui a praça ia ter 3, 4, 5 voltas em torno da praça, que fica aqui na frente do centro. Por quê? Provavelmente ia lá para a avenida, ia chegar lá em Praça Seca, a fila ia ficar uma coisa impressionante de grande. Por quê? Porque o atrativo seria o atrativo da matéria. Quando a gente fala de atrativo da matéria, as pessoas ouvem de uma maneira melhor. Por quê? Porque nós estamos ligados, muito ligados na matéria. Por que a mensagem vem hoje falando a respeito da gente não se enganar, da gente ter cuidado do nosso pensamento, das nossas palavras? Por que vem uma mensagem como essa? Porque nós não cuidamos das nossas palavras. A gente se precipita, a gente divulga as coisas sem ter um estudo suficiente do que está sendo dito. A gente acredita nas coisas que chegam para a gente de primeira, sem jogar crivo em cima da situação, sem jogar crivo de razão, crivo racional em cima da situação. A gente vê, por exemplo, dentro do movimento espírita hoje em dia, por incrível que pareça, a quantidade de companheiros que criticam Emmanuel, que criticam André Luiz, que criticam Chico Xavier, que criticam Divaldo Pereira Franco. É impressionante. Por quê? Porque, em geral, falta estudo a esses companheiros. Porque se tiver estudo, se a pessoa seguir as recomendações de Allan Kardec, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ler o que está escrito e vai submeter o que está escrito à codificação de Allan Kardec. E aí a gente vai ter uma surpresa muito grande, porque a gente vai conseguir perceber que na grande maioria das vezes, eu não vou falar na integralidade, porque também não estudei todas as mensagens de Emmanuel, de Chico Xavier, de André Luiz, né? Acho que ninguém consegue estudar todas as... Só Chico foram uns 450 livros, então não tem condição, né, a gente estudar 450 livros. Não deu para estudar 450 livros. Mas, graças a Deus, todos os livros que a gente pega de Emmanuel, de André Luiz, as mensagens são coerentes. Ou são coerentes no que diz respeito à licença poética, ou são coerentes porque consegue cravar 100% dentro da codificação kardeciana. Não é à toa, eu até fiz um outro slide fazendo a divulgação dessa coleção Fonte Viva, fazendo a divulgação dessa série de livros, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, todos editados pela Federação Espírita Brasileira, e também o Palavras de Vida Eterna, que é editado pela Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba. Como é que esses livros funcionam? Eu até peguei aqui assim, enquanto a companheira estava fazendo a leitura, estava comentando a página, aí eu peguei e vi que aqui na frente tinha alguns livros. Aí eu peguei eles, ó. Aqui assim tem Vinha de Luz, tá? Não tem como, deixa eu ver se vai ficar, ficou. Vinha de Luz, ó, Pão Nosso, tem aqui, tá? Tem aqui uma outra edição de Pão Nosso, e tem aqui um outro livro chamado Ceifa de Luz, que nós não colocamos aqui na listagem, tá? Por que a gente não colocou? Porque esse daqui tem 65 mensagens, enquanto cada um desses livros que estão ali tem 180 mensagens. Mas, na realidade, Ceifa de Luz obedece o mesmo critério. Cada uma das mensagens analisa um versículo do Novo Testamento. E aí Emmanuel vai fazer o quê? Emmanuel vai dialogar conosco, vai trazer pensamentos, vai conversar, vai expandir o pensamento, vai entender, ler o assunto de acordo com as visões de metáforas. Por exemplo, na hora que a pessoa diz 1 hora, não consegue ficar sem dormir 1 hora, esse não dormir 1 hora
ele passa a ter diversas interpretações possíveis. Porque ficar acordado 1 hora pode ser ficar acordado 1 hora, pode prestar atenção durante 1 hora. Essa 1 hora pode ganhar a vertente de um dia inteiro, para a gente prestar atenção durante todo o momento que você estiver acordado. Presta atenção no que está ao teu lado. Não basta a gente ter esse cuidado em 1 hora, né? Tem que ter cuidado durante todo o momento que a gente estiver acordado. Aí a pessoa consegue entender que o espírito não para a sua atividade enquanto está dormindo. Então é preciso também, antes de dormir, fazer uma prece para continuar tomando cuidado, continuar acordado, apesar de estar dormindo, né? Acordado, né? No sentido de prestar atenção em todas as suas sintonias, em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, as visitas que você vai fazer enquanto estiver dormindo. E mais, essa 1 hora passa também a ter a vertente da vida inteira, que não basta a gente tomar cuidado em 1 hora, não basta tomar cuidado em um dia, não basta tomar cuidado em determinados momentos, a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. Então a gente vê que Jesus quer de cada um de nós que a gente tenha uma interpretação de acordo com o que ele vai dizendo. A gente tem que olhar as situações, olhar as histórias e ir adaptando as histórias de acordo com o que ele vai dizendo para a gente. A primeira frase da mensagem, Emmanuel traz justamente esse tipo de raciocínio. Diz assim: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Olha que coisa importante. Na mensagem, ele diz assim, que ele foi acordar Pedro. Logicamente, foi acordar os outros também. O que a gente precisa depreender? Que, na realidade, todas as vezes que Jesus tem uma passagem que fala a respeito de Pedro, ele não está falando somente de Pedro. Ele está falando a respeito de todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos ouvindo a mensagem. Então, se a gente fosse chegar e perguntar, se a gente poderia tranquilamente olhar essa situação, olhar essa imagem, essa imagem aqui assim, a gente conseguiu tirar, né, nós copiamos de um filme, né, que mostrava essa passagem evangélica, e aí Jesus vai acordar Pedro. Repare o seguinte, se a gente chegar e perguntar assim, qual é o nome deste companheiro que está dormindo, a gente deveria perceber que o nome desse companheiro é Eduardo. Eduardo Henrique. Né? Sou eu. Eu sou o companheiro que muitas das vezes durmo. E precisamos ter esse bom senso de entender que cada um de nós ainda, e lógico, né? Claro que nós ainda somos esses espíritos que ainda vacilam. Porque se nós não vacilássemos, nós não estaríamos no patamar onde nos encontramos de um mundo de expiações e de provas. Isso não é demérito para a gente. A gente não precisa olhar essas observações de forma pejorativa. Outro dia eu fui num centro espírita, dentro de um estudo, aí eu falei assim, porque nós somos espíritos inferiores. Aí um camarada queria brigar comigo. Como? Não fala assim de mim. Eu falei, como não? Isso não é um demérito, isso não é uma coisa pejorativa. Esse é o estágio onde nós nos encontramos. É a mesma coisa que você chegar para uma criança e chegar para a criança e falar para ela assim, você é criança. Estou vendo uma neném lá no colo, lá no fundo do salão. É uma neném. É um neném. Entendeu? Aí ela vai ficar brava. Não sou neném, sou adulta. Não, como não é adulta? Como que é adulta? Né? Vocês estão olhando? Olhem lá atrás para vocês poderem ver. Olha lá, todo mundo olhando lá. É adulta ela? Não, ela é neném. Simples, entendeu? Simples assim. Ela é neném, ponto. Não é pejorativo, não é negativo, não é nada. Ela hoje é neném. Com o passar do tempo, ela vai evoluir, ela vai crescer, ela vai amadurecer, vai se desenvolver. E o mesmo ocorre com cada um de nós. Então precisamos entender, em determinado momento, que quando ele diz para a gente, dentro da passagem evangélica, que ele foi acordar Pedro, porque Pedro estava dormindo, porque Pedro, Tiago e João estavam dormindo, é preciso perceber que nós, em muitos momentos de nossas vidas, a gente acaba dormindo.
E como é que esse sono funciona? Funciona através de não praticar da maneira correta os ensinos que eles passam para a gente, de não conseguir frequentar o centro espírita da maneira como a gente deveria frequentar. A reunião está sendo à tarde, 4 horas da tarde. Outro dia eu fiz uma palestra que era 8 horas da manhã no centro espírita. Adivinha, o centro espírita como é que estava? Cheio, né? Não estava cheio, não tinha tantas pessoas no centro espírita. E aí eu comentei com o pessoal dizendo assim, eu não tenho a menor dúvida, naquele dia estava chovendo, era meio de ano, olha só a situação, hein? Chovendo, meio de ano, temperatura 20 graus, 20 e pouco. Aí eu falei assim para o pessoal, gente, eu não tenho dúvida que muita gente acordou de manhã, olhou para o armário, a roupa que ia vestir, olhou para o lado, a cama. Aí olhou para o armário, com a roupa que ia vestir, olhou para o lado da cama. Centro espírita, cama. Centro espírita, cobertor. Centro espírita, travesseiro. Adivinha o que a pessoa fez? Voltou para dormir. Entendeu? Ah, mas está friozinho, esse cobertor, esse quentinho. Mas por que a pessoa faz isso? A pessoa faz isso porque ela não consegue posicionar o seu pensamento da maneira como recomendam os benfeitores espirituais. Porque se nós entendêssemos, no dia que nós entendermos, melhor do que se nós entendêssemos, no dia que nós entendermos as responsabilidades que cabem a cada um de nós, a gente não vai mais faltar ao centro espírita. Vai acordar de manhã, está frio, acorda de manhã, forra a cama, para não ter o atrativo de voltar para a cama. Se prepara com antecedência, vem com antecedência. Aqui no Eurípides Barçanufo tem estudo doutrinário antes da palestra. Olha que coisa maravilhosa. Falou para mim aqui, 14h15. Tem inscrição, curso? Como é que é esses grupos? Tem inscrição? Né? Então a pessoa precisa, no início do ano, quando abre a inscrição, faz a inscrição para não vir aqui para chegar aqui 4 horas da tarde. Faz a inscrição para chegar às 2 horas. Para poder estudar, para poder aumentar a quantidade de conhecimentos a respeito da doutrina espírita, porque dessa maneira a pessoa se prepara melhor. Ela começa a enxergar melhor as situações ao seu redor, vai começar também a se educar melhor, vai começar a se controlar mais. A gente diz assim para as pessoas, olha, se você estiver super bem, eu gosto quando está fazendo gravação, porque a gente registra algumas coisas que servem para todos os nossos irmãos. Se você estiver super bem, faça o seguinte, vá ao centro espírita. Se você estiver bem, vá ao centro espírita. Agora, se você estiver mais ou menos, vá ao centro espírita. Agora, se você estiver mal, aí nesse caso, meu amigo, vá ao centro espírita de qualquer maneira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vai todo dia ao centro espírita. Não deixa de consultar o médico. Ah, mas eu já fui ao médico. Vá numa segunda opinião. Já peguei a segunda opinião, vá numa terceira opinião. Já fui na terceira opinião, vai ao centro espírita. Ah, mas já estou indo ao centro, vai em outro. Mas eu já estou indo em 2, toma água fluidificada. Já estou indo tomando água fluidificada. Evangelho no lar. Toma passe. Fluidoterapia. Dá teu jeito. Não para. Não adormece diante das dificuldades da vida. É essa que é a situação que a gente tem que começar a perceber. E é esse convite que Jesus estava colocando para a gente. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Acordar, fazer com que nós possamos despertar no que diz respeito à continuidade da nossa vida. Porque às vezes a gente diz assim, quantas vidas nós temos? E aí às vezes a pessoa responde, sei lá. Não, vida, a gente tem uma só. Porque a morte não existe. Nós podemos ter várias existências. E muitas das vezes esse próprio nome existência chama-se vida. Mas tudo bem. É preciso entender que quando ele diz que precisamos acordar para a vida maior, é acordar para as nossas responsabilidades enquanto espíritos imortais. Acordar para a realidade de que o tempo todo estamos em contato com o mundo espiritual.
Então percebam a importância da pessoa despertar. Só uma frase que a gente está lendo dentro da mensagem que o Emmanuel interpretou. E aí ele diz assim: é interessante lembrar, todavia, que em sentido à necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Então reparem só, quem são os discípulos conscientes da própria obrigação? Quem são esses discípulos? Somos cada um de nós que estamos aqui na reunião na tarde de hoje. Esses são os companheiros que estão conscientes, porque nós não faltamos, porque nós não atendemos aos convites do dia a dia, nós não atendemos às questões, dificuldades, porque também tem o seguinte: a gente tem noção de que cada um de nós que aqui estamos na casa espírita, eu tenho plena convicção disso, cada um de nós que aqui estamos temos afazeres no nosso dia a dia. Eu não tenho dúvida disso. Se a gente for olhar, tem uma coisa para fazer em casa, tem trabalho para fazer, tem uma visita para fazer, tem um companheiro para ajudar, tem alguma coisa para estudar, tem alguma coisa... Todo mundo que está aqui nesse momento tem outras atividades a fazer. Mas parou a atividade para estar aqui. E por que parou para estar aqui? Porque, na realidade, nós nos configuramos como discípulos conscientes das próprias obrigações. Então, quando Jesus vai convidar, em primeiro lugar, Pedro e André, quando vai convidar João e Tiago, quando vai convidar Mateus, ele não está convidando apenas Pedro, André, Tiago, João, Mateus e assim por diante, todos os demais apóstolos. Ele está convidando, na realidade, a cada um de nós para que nós possamos exercer as nossas atividades e exercer as nossas responsabilidades. E aí ele lembra para a gente: entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Olha que coisa importante, a solidão do divino enviado. Às vezes a pessoa olha solidão e pensa em solidão. Olha, pelo amor de Deus, Jesus jamais se sente em solidão, é espírito puro. Estava conversando agora há pouco com o companheiro a respeito de mensagens que chegam para a gente. Outro dia chegou uma mensagem pela internet, a mensagem começava assim: os espíritos de luz estão com dificuldades. Na hora, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a ler a mensagem, primeira frase: os espíritos de luz estão com dificuldades. Pronto, parei de ler, peguei, fechei, joguei fora, deletei. Não quero nem continuar a ler. Eu não vou nem continuar a ler a mensagem, eu vou. Por quê? Porque no dia que os espíritos de luz estiverem com dificuldades, nós estamos com o quê? A gente vai recorrer, eu falei isso outro dia na palestra, a gente vai recorrer a quem? Chapolin Colorado? Ora, meu Deus, para! Espírito de luz não tem dificuldade. Quem tem dificuldade são espíritos inferiores como nós. Nós temos dificuldade. Nós temos. Espírito de luz não tem, não. Jesus, solidão do divino enviado, solidão de Jesus, solidão naquele momento ali. Então Eduardo disse que o Emmanuel errou. Não, claro que o Emmanuel não errou. Nós é que precisamos interpretar o que ele está dizendo para a gente. O solidão aqui naquele momento ali quer dizer que ele estava sozinho, era o único espírito que estava consciente das suas responsabilidades naquele determinado momento. Tínhamos 4 espíritos presentes. 4 espíritos presentes: Pedro, Tiago, João e Jesus. Qual era o único que estava desperto? Jesus, os outros dormindo. Então ele estava solidão no sentido de que estava sozinho dentro das suas responsabilidades. Por isso que ele vem acordar a cada um de nós para que não fique dentro dessa, entre aspas, solidão.
Por quê? Porque a responsabilidade das tarefas, e isso é muito importante ser percebido. Mais adiante, se eu não me engano, eu não sei se nesse arquivo aqui, eu coloquei uma referência à questão do Livro dos Espíritos. Mas tem uma questão do Livro dos Espíritos, a de número 132, que diz qual é o objetivo da encarnação. Traduzindo, qual o objetivo da encarnação? Traduzindo, passando para português. O que nós estamos fazendo enquanto estamos encarnados aqui na Terra? A resposta vem de duas maneiras. Em primeiro lugar, diz que todos nós aqui estamos para progredir. E em segundo lugar, diz que nós aqui estamos para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Deus, quando nos permite a encarnação, quando nos permite a reencarnação, Ele passa para cada um de nós uma tarefa a cumprir. Por isso que precisa ter cuidado com o que a gente está fazendo das nossas vidas. Por isso que precisa, porque na realidade, por isso que precisa acordar, por isso que precisa prestar atenção. Porque a gente precisa juntar o conteúdo do Livro dos Espíritos com o conteúdo do Evangelho. Quando você pega o conteúdo do Evangelho, em determinado momento, se pergunta para cada um de nós, o que nós estamos fazendo de especial? Por que a gente precisa ler as duas mensagens juntos? Porque senão, por exemplo, a companheira que está lá com a neném no colo, é sua filha? É sua neta? Nossa, está no escuro, não estou vendo nada. Que legal, quero muito ser avô, estou fazendo campanha, meus filhos ainda não estão colaborando com essa tarefa de me darem netos. Mas tudo bem. Olha só que coisa interessante. A mãe desencarna e como se existisse isso, né? Porque na realidade não vai ter ninguém para receber a gente, tá? Não vai ter esse negócio de São Pedro com chave do céu, não vai rolar isso não, tá? Não vai ter ninguém perguntando o que você fez da sua vida, não vai rolar isso não. Isso tudo é tudo dentro da nossa consciência. Mas se existisse uma pessoa que chegasse para a gente e perguntasse, imagina só, a mãe desencarna, tá? Desencarnou a mãe, vai desencarnar, tá? Uma hora vai acontecer, tá? Aí chega, o que você fez da sua vida? Eu cuidei dos meus filhos. Provavelmente o companheiro vai chegar e vai dizer assim, se houvesse esse diálogo, ele ia chegar e ia dizer assim, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Não é isso que eu quero saber. Não é isso que nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados do que nós fazemos de especial. Eu amo muito meu marido. Como é que é o seu marido? Ele pensa igualzinho a mim. Não tem vantagem nenhuma você amar o seu marido. Por isso que Jesus coloca em determinado momento, eu quero ver você amar o inimigo. Eu quero ver você retificar o teu caminho diante daquele que você tem dificuldade. Eu quero ver você conseguir compreender as dificuldades daquele que diverge. Não é daquele que concorda. Porque você imagina, todo mundo só falando, que legal, que legal. E aí, eu amo muito eles. Não tem vantagem nenhuma. Não é isso que se espera de nós. Por isso que a gente precisa estar desperto, a gente precisa evitar dormir. E aqui vamos usar a linguagem do dia a dia novamente. Dormir no ponto. Não pode dormir no ponto. Não pode vacilar. Não pode perder o bonde, não pode perder a hora, não pode perder o avião. Não podemos desperdiçar a reencarnação. Não podemos desperdiçar as oportunidades que são dadas por nós no decorrer das nossas vidas. E aí ele diz assim, Emmanuel, é indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o mestre continua em esforço incessante
e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Reparem, aqueles que não estão aqui, que não conseguiram ouvir o recado, que não conseguiram ouvir a convocação, não pensemos que eles estão abandonados. Muito pelo contrário. A recomendação e os convites são incessantes. Cada um de nós que aqui estamos, que conseguimos ouvir o convite hoje, na semana que vem seremos convidados novamente. E precisamos estar aqui presentes. Vocês já imaginaram, né? Nosso amigo está responsável pela parte do som, de multimídia. Vocês já imaginaram o que ia ser da palestra se ele não tivesse resolvido não vir hoje? Vocês já imaginaram se a companheira que está dirigindo a reunião não viesse para a palestra hoje? Vocês já imaginaram se o companheiro que está fazendo o estudo não viesse para a palestra? Aí alguém vai dizer, a gente tem sempre substituto. Ok, tem sempre substituto, mas aquele que não foi, está levando falta. É isso que a gente tem que entender. Cada um de nós tem uma função. Tudo o que está sendo colocado, está sendo dito nesse momento, é resultado da psicosfera, do somatório das necessidades de cada um de nós que estamos aqui dentro. Eu já fiz esse estudo em vários centros espíritas. O estudo nunca é igual. O texto é exatamente igual e o estudo nunca é igual. Claro que a espinha dorsal do estudo é o mesmo, porque o texto está ali. Mas o desenvolvimento, a mensagem de preparação já não é a mesma. Então, na realidade, cada centro que a gente vai trazendo o mesmo estudo, o desenrolar do trabalho vai numa direção ou vai no outro, de acordo com as necessidades daqueles que estão presentes. Que não são somente os encarnados. Porque cada um de nós, quando viemos para o centro, também trazemos companheiros desencarnados para que a gente vai, né, coletando, né, enquanto a gente está andando nas ruas. A gente não pode esquecer disso. Eu não sei se vocês, de onde vocês estão conseguindo ver os olhos do companheiro dessa imagem. Dá para ver os olhos? Dá para ver os olhos? O que tem dentro dos olhos dele? Hã? Eu estou na frente. Ela falou, eu estou na frente. Se eu vier para cá, eu fico na frente. Vou sair um pouquinho da tela. Vê se vocês conseguem ver o que está dentro dos olhos do companheiro da imagem. Estão vendo a imagem? Estão vendo lá dentro dos olhos? Tá? Lá dentro dos olhos tem uma cruz. Olha, me deu um trabalho enorme eu procurar essa imagem que dentro dos olhos tinha a cruz. É difícil achar, mas por que eu fiz questão de olhar isso? Para a gente poder desmontar dentro do movimento espírita a imagem da cruz. Porque todos nós, quando olhamos a cruz, a gente sempre olha a cruz e pensa na crucificação. Eu, quando preparei essa palestra, as palestras todas estão sendo sempre aqui nesse período aqui, né, que está rondando esse período da Semana da Páscoa. Porque ainda nós espíritas hoje em dia olhamos a cruz e lembramos de Jesus crucificado. E nós podemos pensar em outra interpretação para a cruz. E a interpretação que a gente precisa ter olhos de ver, a gente precisa despertar para estar com os olhos bem abertos, para poder identificar o que se espera de cada um de nós quando olhamos a cruz, é compreender que o mastro que fica na vertical, que é maior, eu não sei se vocês já tiveram experiência em tentar, às vezes a pessoa mora em casa e ela quer montar um varal no lado de fora da casa, tá? Para você botar um varal de 2 metros de altura, você precisa ter um pedaço de madeira de 3 metros, porque 1/3 tem que estar enterrado. Então, esse mastro que está aqui, isso que está aqui na vertical, é muito maior do que esse que está na horizontal. E o que está na vertical tem a significação amar a Deus sobre todas as coisas.
É só botar uma seta para cima, ao invés de botar só a cruz, coloca uma seta para cima aqui em cima, para a gente poder lembrar que a coisa mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda coisa mais importante, amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Aí você vai olhar para o próximo. Olha para lá ou olha para lá. Tanto faz. Tanto faz. Isso é uma coisa tão importante, mas tão importante, que Jesus diz para a gente que todos os demais mandamentos estão submetidos a essa regra. Isso é uma coisa tão importante, mas tão importante, que este é o único objetivo que a gente tem para fazer enquanto encarnados. Porque cumprir a parte que nos cabe significa simplesmente a gente conseguir fazer a leitura da lei do amor, da lei de amor, de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas capacidades. Então, por exemplo, claro que as responsabilidades no lar devem ser divididas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fali dentro da responsabilidade no lar quando diz respeito a filhos. Porque eu tinha 3 filhos, tive 3 filhos, e na hora de trocar a fralda deles, quando eles eram pequenininhos, eu não conseguia trocar a fralda deles. Porque se eu segurava a fralda, ele mudava de braço. Se eu segurava o pé, ele mudava o braço. Se eu segurava o braço, ele mudava o pé. Se eu segurava o braço e o pé, tentava segurar, ele se dobrava, se vertia, aí a fralda caía, eu pegava, sei lá. E eu não... incompetência. Estou aqui aproveitando que está gravando, para poder declarar, com a mão que eu tenho, a minha total incompetência de segurar uma criança para trocar a fralda dela. E eu via minha sogra, via minha mãe, via minha irmã, via minha mulher, simplesmente olhava, eu não sei como é que elas conseguem, né? Estou tirando o chapéu para vocês, estou tirando o chapéu para vocês, mães, tá? Estou tirando o chapéu para vocês avós, né? Mães 2 vezes e por aí vai. Conseguem segurar tudo e bota a fralda, não sei o que lá, babá. Para! Entendeu? Eu não consegui fazer isso. Quando for avô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir cumprir a parte que me cabe na obra da criação? Né? Então vocês estão percebendo qual é? Vocês percebem como é a lei do amor? A lei do amor é tão linda, é tão maravilhosa, que eu estou declarando para vocês a minha total incapacidade de trocar a fralda de neném. E aí vocês, pacientemente, amorosamente, estão dizendo assim, não, quando for avô vai conseguir. Então, olha quanta coisa positiva. É isso que Jesus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente consiga ter dentro do nosso coração as diversas formas do amor para poder consolar, para poder estimular, para poder abraçar, para poder levantar, para poder fazer tudo de bom com relação a todos os nossos irmãos em humanidade. Exatamente como está desenhado ali na cruz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque a lei é tão importante que Jesus chegou em determinado momento e ainda disse assim, se você disser que ama a Deus e não amar o seu próximo, você está mentindo. E se você disser que ama o próximo e não amar a Deus, também. Só existe uma saída. Amar a Deus e amar ao próximo. E na realidade a gente consegue amar a Deus, demonstrar que nós amamos a Deus através do amor ao nosso próximo. Então, eu falo até que horas? Só para eu poder... Até 4 horas? Quando ele falou até 4 horas, eu cheguei a ficar gelado agora aqui. Até 5 horas. Tá legal, tá legal. Então, olhem só que coisa interessante. Ele diz assim, claro... Tá? Olha Emmanuel, claro, dá vontade até de perguntar, claro para quem, cara pálida? Né? Claro para quem? Nós estamos
Há 3.200 anos ouvindo a respeito da lei do amor e ainda continuamos patinando na lei do amor. Claro para quem? Mas tudo bem, vamos lá. Claro que Jesus não confia. Pode botar Jesus e pode colocar Deus aí também, tá? Porque Deus e Jesus, ele diz para a gente, no Evangelho de João, nós somos uno, tá? Então determinadas tarefas são passadas para a gente por Jesus, determinados convites são feitos por Jesus, e determinados convites serão feitos por intermédio das leis de Deus, por intermédio da boa vontade do nosso Pai. Claro que Jesus não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Claro, é claro. Isso já quer dizer que nós temos capacidade de fazer tudo que vier nos passado. É isso que está dizendo para a gente. Ah, mas é muito difícil controlar o pensamento. Não é não, senão não passava para você essa mensagem. É isso que a gente tem que conseguir compreender. Dá para a gente fazer. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Eu trouxe para a gente uma situação muito interessante, em total harmonia com a nossa conversa, né, que a gente teve antes do trabalho. Estou falando contigo, companheiro. Hein? Da nossa conversa. Olha só da nossa conversa. Tá? Questão 540 do Livro dos Espíritos diz assim: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação. A questão 703 diz para a gente que os seres vivos, todos os seres vivos, cumprem com a sua parte na obra da criação. Essa é a responsabilidade deles. A questão 132 diz para a gente o objetivo da encarnação: progredir e cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. A questão 860 diz para a gente que a única coisa que nós precisamos fazer na Terra é fazer o bem. A questão 558, Kardec está comentando a respeito dos espíritos desencarnados. Ele já não abre discussão a respeito de progredir. Ele já diz assim: além de progredir, o que cabe fazer o espírito quando está desencarnado? E a resposta dos espíritos, logicamente que usando palavras diferentes, é cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, é em virtude disso que a gente, utilizando o Livro dos Espíritos na questão 540, a gente consegue perceber que em todos os aspectos da natureza, tudo que existe dentro da obra da criação tem o objetivo de cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. E qual não é a nossa surpresa quando a gente pega este aparelhinho que está aqui, que tem a função de passar o slide, tem a função de ser apontador, ele está cumprindo com a parte que lhe cabe na obra da criação. Se eu olhar esse microfone que está aqui, está captando a minha voz, está jogando para o aparelho de som ali, está cumprindo a parte que lhe cabe na obra da criação. Se a gente olhar as cadeiras onde nós estamos sentados, as cadeiras estão cumprindo a sua parte na obra da criação. Se a gente olhar o ar que nós respiramos, oxigênio, nitrogênio e por aí vai, gás carbônico, etc. e tal, todo esse ar que nós respiramos está cumprindo a sua parte na obra da criação. Adivinhem quem é, ou adivinhem quem são os seres que muitas das vezes vacilam na hora de cumprir a sua parte na obra da criação. Justamente nós que recebemos o livre-arbítrio para poder decidir entre uma coisa e outra. Por isso que Jesus precisa ficar convidando, precisa repetir, por isso que existem os benfeitores, por isso que existe Eurípides Barçanufo com a sua falange de trabalhadores espirituais, por isso que existem essas dezenas de benfeitores espirituais que nos cercam, por isso que Deus, dentro da formulação de suas leis, designa para cada um de nós o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, para que nós possamos o tempo todo exercer o nosso livre-arbítrio, tomando cuidado para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. E aí ele diz para a gente aqui que, infelizmente,
infelizmente, reduzido o número daqueles que não adormecem no mundo. E por que isso acontece? Isso acontece por causa dessa imagem que está aqui, ó. Essa imagem é uma imagem que eu já trouxe ela em vários momentos, em vários estudos, e às vezes as pessoas confundem a imagem, eles não conseguem entender exatamente o que essa imagem quer dizer, porque essa imagem parece que nós estamos desenhando, que nós estamos apegados única e exclusivamente às questões do dinheiro. E, na realidade, eu queria tentar demonstrar que nós nos apegamos às questões da matéria, que são as questões que o dinheiro pode comprar. A gente se apega ao corpo físico, à compleição do corpo físico. É comum isso. É muito comum isso. E a gente precisa desmontar essa tese. A gente gosta quando está gravando, porque quando a gente grava alguma coisa, a gente tem a oportunidade de registrar para todo sempre. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 1,89 m de altura. Vocês estão passando por problemas. Vocês podem pedir a ajuda para Eduardinho, de 1,89 m, ou Chico Xavier, desencarnado. Para quem vocês pedem? As pessoas até riem. Chega a ser engraçado, né? Não chega a ser? Eduardo, com quase 1,90 m, e irmã Dulce. Vamos supor que ele estivesse encarnada conosco aqui no nosso lado. Essa é a opção. Eduardinho e irmã Dulce, com a sua escoliose totalmente curvada, não consegue nem deitar para dormir. Quem é que a gente vai pedir ajuda? Eduardinho, com 1,90 m, ou será que a gente vai pedir para Jerônimo Mendonça, tetraplégico e cego? Eduardinho, 1,90 m, ou Stephen Hawking? Eduardinho ou Frei Damião? Eduardinho ou qualquer um dessas estrelas que vem no nosso planeta, espíritos infinitamente maiores do que nós, que vêm para conduzir a nossa humanidade no caminho do bem. Então a gente precisa desmontar a imagem física. Temos que desmontar a imagem física. A beleza de uma pessoa não está na parte externa. A saúde de uma pessoa não está na parte externa. Me lembro de uma palestrante que disse assim, que nós precisamos aprender a rezar, precisamos aprender a orar. Aí a pessoa falou assim, como assim? Aí ela disse, imagine no que você mais quer para a sua vida. Aí uma companheira levantou a mão, eu quero saúde. Aí ela disse, perfeito, você ganha a saúde perfeita e desencarna amanhã, tá bom? Não é assim que funciona? Quantas e quantas pessoas, nossa, ele estava com a saúde perfeita e foi embora. Eu queria tanto o prêmio da Mega Sena. Aí ganha o prêmio da Mega Sena e vai embora. O que adiantou? O que adianta? O carro novo, a casa nova, a roupa nova, as coisas novas, a matéria. O que adianta se apegar à matéria? E aí, Emmanuel traz para a gente. Esquecendo o mandato de que são portadores. E aí eu registrei aqui, lembra que eu falei para vocês? Livro dos Espíritos, questão 132. Qual é o mandato? Cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Cada um tem um mandato. Cada um tem uma responsabilidade. Então, esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Então, às vezes, a pessoa fica pensando só nos dias, só na materialidade, só nas questões físicas que estão ao nosso lado, quando, na realidade, a gente precisa desmontar a noção de calendário que está à nossa volta. Tem que desmontar. Por quê? Porque nós não somos espíritos desta vida. Nós somos espíritos imortais.
E aí entra uma nuance muito importante, porque ao mesmo tempo que se apresenta para nós a oportunidade, a belíssima oportunidade da reencarnação, também não vale aquele argumento da pessoa dizer assim: eu tenho tanto que perdoar fulano, graças a Deus eu tenho outra encarnação, porque assim eu posso deixar para outra. Eu tenho tanto para me corrigir, graças a Deus eu tenho uma nova encarnação, porque assim eu posso deixar para outra. Não vale esse argumento. Então eles dizem assim: esquecemos-nos de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. E aí volta aquele conceito que ele colocou no início da história, no início da mensagem, para lembrar para a gente que quando Jesus chega e diz para a gente: ei você, ei nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, você não consegue ficar acordado 1 hora, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década, 1 existência? Abandona o calendário. Abandona a referência material do calendário. E aí Emmanuel vai indo em direção ao encerramento do estudo, lembrando que a gente precisa cuidar das nossas vidas. A gente precisa cuidar da nossa vida futura. E o cuidado da nossa vida futura, ele vai se dar por intermédio da questão 165 do Livro dos Espíritos, que vai definir qual é o tipo de morte que nós vamos ter. Eu coloquei aqui o sono porque quando ele traz para a gente lá nas questões 400, 401, 402 no Livro dos Espíritos, ele diz que o sono que a gente tem é como se fosse uma antecipação da vida espiritual. É uma antecipação que a gente tem num período curto da vida espiritual. Então a gente consegue perceber, lá dessa questão 165, que nós temos 3 coisas para cuidar, para termos um bom despertar na nossa continuidade da nossa vida. Para nós espíritas, primeira coisa, conhecer a doutrina espírita. Segunda coisa, precisamos investir no bem. Precisamos fazer o bem. E a terceira coisa, precisamos ter a nossa consciência limpa. É isso que a questão 165 nos esclarece. Um beijo para todos, que Deus nos abençoe.